para fazer uma análise sobre o cenário político depois do atentado contra o ex-presidente Donald Trump, a gente conversa com Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, muito bom dia para você. E eu gostaria de abrir a nossa conversa falando sobre essa polarização política que, infelizmente, resulta em atos de violência. A gente tem visto isso ao redor do mundo algumas vezes. Essa polarização, em alguma medida, ela pode ser combatida a partir de agora por Trump e por Biden? Bom dia. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, acho que o presidente Joe Biden já fez um primeiro pronunciamento conclamando a nação a diminuir o peso da política na vida das pessoas e para tentar com que o campo de batalha fique nas disputas, na ideologia, nas palavras, na política. A política foi criada para impedir que as determinações de uma nação sobre a outra, ou até mesmo dentro dela, sejam definidos pelo mais forte ou pelas armas. Então, não há sentido em violência dentro do campo de batalha da política. A política tem que ser decidida em debates, através da razão. Esse é o ponto de vista que Joe Biden colocou na sua entrevista. Por outro lado, nós vamos ter hoje o chamado encontro que deve confirmar em Milwaukee, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump como candidato republicano. As informações que temos é que ele mudou completamente o seu discurso. Isso significa que ele pode adotar, em vez de um tom divisivo de nós contra eles, um tom de união nacional, um tom de que ele precisa unir os Estados Unidos, seria o único capaz de fazer com que todos os americanos tenham uma capacidade de enfrentar os inimigos internos e externos. Essa visão de união nacional já foi utilizada em várias outras campanhas eleitorais, também em períodos de crise, como o fim do 11 de setembro, depois do 11 de setembro, das Torres Gêmeas, a crise de 2008, e vários presidentes conseguem ganhar a simpatia eleitoral por causa disso. Então é importante entendermos que a partir de agora a dinâmica da campanha vai mudar totalmente. E as pesquisas eleitorais serão também um termômetro de como elas vão ocorrer. Então, basicamente, é como se toda a campanha eleitoral americana estivesse começando novamente. Igor, e o Trump já abria vantagem nas pesquisas e também nas últimas semanas após o debate onde Biden foi mal e depois disso começou a sofrer uma pressão do partido. Agora a pressão para Biden continua, é ainda maior. Trump deve abrir ainda mais vantagem em cima do oponente? Esse é um ponto interessante, porque se depois do debate que ocorreu nos Estados Unidos, onde literalmente Joe Biden saiu fragilizado e está com uma pressão muito grande para sair do cargo, sair da campanha e colocar um novo candidato do Partido Democrata, essa pressão só vai aumentar. Isso porque a ideia, até mesmo midiática, logo depois do atentado de Trump, de aparecer levantando as mãos embaixo de uma bandeira americana. Essa imagem está correndo o mundo e mostra um candidato forte, um candidato que daria vida pelos Estados Unidos, pelos seus ideais. Enquanto, do outro lado, o presidente Joe Biden, infelizmente, luta para reverter uma visão da mídia pública de que ele estaria incapaz de concorrer pela sua idade avançada e talvez até por problemas cognitivos. Então, na prática, o que isso faz? Faz com que haja uma possibilidade real de aumento do gap entre intenções de voto de Joe Biden e Donald Trump. Nós só vamos saber de fato isso a partir das próximas pesquisas eleitorais. Mas ao mesmo tempo que esse atentado dá uma espécie de impulso maior para a campanha de Donald Trump, ele arrasta mais Joe Biden, porque torna mais difícil ele fazer ataques críticos a um candidato que acabou de ter um atentado à sua vida, reconhecido internacionalmente. E, por outro lado, as críticas que Biden fazia sobre as condenações eleitorais e também na justiça de Donald Trump em relação a Stormy Daniels ou até mesmo fraudes contábeis, tudo isso passa nem para segundo, passa para terceiro plano. Dificilmente a opinião pública vai ficar criticando Trump por causa das questões jurídicas e vai focar basicamente no atentado e nos motivos para isso, até pela história dos Estados Unidos de assassinatos contra ex-presidentes. Então, torna ainda mais difícil Joe Biden se manter como candidato e a pressão vai aumentar nos próximos dias.
O ex-presidente Donald Trump deu uma entrevista hoje, a primeira depois do atentado. Ele disse que precisa unir a nação. Eu acho que essa declaração dele vai de encontro com aquilo que você começou a nossa entrevista aqui contando, que é tentar edificar essa imagem mesmo de o detentor do poder de unificar toda a nação dos Estados Unidos, né, Igor? Exatamente. Essa própria visão e ele falar que deveria estar morto. Não duvido ele fazer uma analogia com outros presidentes, como Abraham Lincoln, John Kennedy e outros que tiveram tentativas de assassinatos, mostrar que essa situação não pode ocorrer nos Estados Unidos, que ao mesmo tempo ele deve ser a única pessoa que tem o vigor, a capacidade e dizer o seguinte: olha, eu escapei de um assassinato, eu escapei da morte, eu sou capaz de resolver os problemas dos Estados Unidos e lidar com as adversidades no campo interno e externo. Trump é um mago do ponto de vista de mídia e vai utilizar todo o contexto da sua tentativa de assassinato para angariar votos, principalmente naqueles chamados swing states, os estados onde não tem uma maioria nem republicana nem democrata e que, de fato, são os estados que definem as eleições nos Estados Unidos. Acho que o ponto mais importante do dia vai ser o discurso de Donald Trump na Convenção Nacional Republicana. Contrariamente, quando a gente fala de economia também, Trump essa situação subiu as ações de empresas de armas nos Estados Unidos. A gente olha, as principais empresas de armas estão subindo na Bolsa Americana 2%, 3%, porque apesar dessa ação, Trump é um armamentista, defende o direito de armas e vai fazer com que, caso eleito, a política de armas nos Estados Unidos não seja restringida, muito pelo contrário, seja liberada. Então, isso impacta até mesmo o mercado norte-americano. Porém, a Bolsa Americana também sobe com grande força, mostrando que Trump estar vivo e não ter tido uma grande situação de uma tragédia nacional faz com que os investidores tenham a confiança de que, independente do resultado, as ações americanas e o mercado americano vai continuar a crescer. Certo, Igor. E na convenção que começa hoje, vai até quinta-feira, salvo engano, deve ser escolhido também o vice-presidente de Trump. Já tem alguns nomes, Igor? Ou um nome? Acho que esse é o grande questionamento. Existem nomes que estão colocados na mesa, senadores e deputados republicanos, mas é muito difícil a gente cravar qualquer nome agora. Se existiam melhores nomes e candidatos que estavam sendo colocados à prova antes do final de semana, esses nomes serão totalmente repensados. A visão agora é, se Trump vai adotar um novo padrão na sua campanha, ele precisa adotar um padrão diferente também no seu candidato a vice. Lembrando que Mike Pence, que foi o antigo vice-presidente de Donald Trump, teve uma briga com ele, rachou com ele politicamente durante a tentativa de reeleição por não conseguir ou não fazer a vontade de Trump para não aceitar os votos do colégio eleitoral no Senado. Lembrando a todos a importância do vice-presidente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o vice-presidente da República também é o presidente do Senado. Isso significa que quando há decisões que ficam empatadas no Senado, e ocorreram várias agora, né, com a vice-presidência de Kamala Harris, ela que define e faz o voto de Minerva. Então, é tão importante quanto o presidente e a função de vice de ocupar o cargo da presidência na vacância, é que no Legislativo e na Câmara Alta há decisões que são fundamentalmente resolvidas pelo vice-presidente. Então, esse é um outro ponto fundamental. A pessoa que Trump vai escolher a partir de agora deve ser a sua alta confiança para que possa fazer os seus planos de governo. E ao contrário do primeiro mandato, onde Trump foi eleito basicamente sem nenhuma equipe, sem nenhum plano pré-estabelecido, se ele for eleito presidente, já existe todo um arcabouço de pessoas e ideias para o seu segundo mandato. Então, de fato, nós estamos assistindo talvez a decisão mais importante da história dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. E esse atentado entra também para os livros de história.